E aí eu queria ouvir de você, porque a pergunta que foi campeã nessa fase a gente tem que apresentar tudo mesmo, tudo eu digo. Ovo, obviamente, gema e clara. Eu morro de rir porque as mães chegam para mim e falam assim, às vezes elas chegam já no meio da introdução alimentar, não foram minhas pacientes, aí elas falam assim, doutora, ó, tá tudo certo, ovo, eu já sei que a gema é alergênica, então eu já dei a clara. Eu falei, ótimo, então agora você dá logo tudo, porque você já deu o que dá alergia, que é a clara. Mas a gente, é tudo mesmo, Mariana, é para oferecer aos 6 meses. O ovo com gema e clara, óbvio. O amendoim foi pergunta campeã. O E camarão. peixe, camarão, Camarão. crustáceos em geral. E a gente fica assim, eu entendo, porque às vezes até o profissional fica com medo. A gente sabe que também tem outros fatores que se somam, pelo menos aos crustáceos, que é essa questão da contaminação, de conservantes, muitas coisas que às vezes são colocadas ali, né, para o cara que vende. Talvez isso seja até um assunto para a gente falar em outra live. Mas é para oferecer tudo? Depende, e a gente não tem resposta para tudo. Então, eu vou dividir a resposta, porque essa resposta é bem difícil. Então, primeiro a parte fácil. A parte fácil é que pode. Você pode oferecer tudo a partir dos 6 meses. Tudo. Inclusive camarão, amendoim. Aí a forma de apresentar para a criança o amendoim, obviamente, tem que ser uma forma apropriada para... E como? Né, Como? Porque tem essa pergunta também. Como introduzir amendoim na introdução alimentar? Como o fazer essa amendoim, introdução? por exemplo, pode se fazer farofinha e apresentar junto com a fruta. Você pode fazer um amendoim torrado, que é o que eu faço com as castanhas, por exemplo. Torrou Sim. ali, enfim, rala, passa no ralo e coloca junto com a fruta, certo? Tem gente que já tá falando, meu Deus, tudo. Isso. Tudo. Eu falei que eu vou Mas dividir calma que ela vai falar. vou dividir a resposta. Então, poder é uma coisa, precisar é outra. Tá? Uhum. Então, poder introduzir tudo pode a partir dos 6 meses. Tá. Agora, precisa. Porque, e aí a gente vai, nesse precisa é a parte mais difícil da resposta. Porque aí a gente tem que considerar que esses estudos, onde que a gente tem bom nível de evidência? A gente tem bom nível de evidência científica para falar que realmente é melhor introduzir dentro dessa janela para ovo, para amendoim. E tem alguns estudos para trigo, para soja, mas para leite, para camarão, a gente não tem. Mas vamos pegar o amendoim que tem bom nível de evidência. Bom nível de evidência para grupos que já têm um risco maior, isso foi mais forte. Então, crianças que já... É como se, assim, eu tenho uma criança que, imagina, eu vou comparar aqui, né, que o aprendizado, a prevenção da alergia, a criança e o sistema imune, né, a escola. Se eu tenho uma criança que já mostra que tem dificuldades, né, que é uma criança que tem problema com foco, essa criança vai precisar de uma atenção maior. Então, quanto menos eu atrasar o ensino para ela, melhor. Então, crianças de risco, famílias que são de alérgicos, então uma família que a mãe tem asma, ou tem rinite, o pai tem rinite, ou a mãe tem dermatite atópica, ou já teve alergia alimentar, essa família já mostra que tem um sistema imune mais atrapalhado. Para ela, quanto mais eu atrasar, pior. Então, nessa família com predisposição para alergia, há um benefício maior de respeitar a janela. E é o contrário do que muita gente fala, ensina e prescreve, né, Ariana? Porque, não, se a família for alérgica, aí nesse caso a gente não expõe. Não, mas é o contrário. Aí é que tem que expor com todo cuidado. Aí é que tem que expor. E isso com evidência científica, pelo menos para esses dois alimentos. Os grupos que mais se beneficiaram foram os grupos que tinham antecedente pessoal ou familiar de doença alérgica. Porque aí o sistema imune se beneficia de um aprendizado no momento mais apropriado. E aí, então, essa necessidade para famílias que não têm nenhum antecedente de alergia, não tem nada, é como se a criança vai aprender também se eu der com 1 ano, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, não adianta... Então, a Andréia, vou voltar ao exemplo que eu dei lá, a Andréia quer aprender grego. Aí ela vai uma vez na escola de grego. A Andréia vai aprender grego? Não adianta eu apresentar. Então, eu dei o camarão hoje pro bebê lá, que está com 6 meses ou com 7 meses, e por isso, então eu dei o camarão dentro da janela imunológica, e com isso, então, agora eu estou tranquila. Acabou, que vai não dou prevenir. Mais, nunca mais. E aí não Só dou por mais. 15 anos, isso. Então, não adianta introduzir, não adianta só apresentar.
Para ter esse efeito que foi observado nos estudos, é necessário introduzir e ter uma regularidade no consumo. Então, e aí vem o terceiro aspecto. Eu tenho que pensar qual é a realidade, as questões culturais são importantes. Essa família está inserida em que contexto? É uma família que consome nuts, né, as castanhas, o amendoim, com frequência, faz parte da rotina dessa família? Então, é melhor. Faz parte dessa família, para essa família comer camarão? A pessoa mora no Nordeste, ou ela mora no Aqui em interior de São Vitória, que a Paulo. gente come muito frutos do mar. Exato. Então, tudo bem, vale a pena fazer introduzir, porque pode. Então, é isso que tem que ser pesado. E nos estudos, né, esse efeito protetor, e aí tem que diferenciar uma coisa, que os estudos mostraram que há um efeito protetor, um efeito de prevenção. Não quer dizer que se introduzir fora da janela vai desenvolver alergia. E nem quer dizer que também, nem quer dizer que apresentando na janela não vai ter. Isso, mas tem um efeito protetor. E esse efeito protetor está na dependência do meio. Então, que escola é essa? Que microbioma é esse? Como eu estou cuidando da diversidade alimentar? Eu não estou usando remédio demais nessa criança para antibiótico a microbiota dela. Qual é o contexto? Qual é a genética? Então, esse é um fator que influencia nesse efeito protetor. Introduzir no período certo, então no período mais apropriado, entre 6 meses e 10 meses, quanto mais próximo dos 6 meses, melhor. E aí, qual é a regularidade? A regularidade mostrada nos estudos sugere de 2 a 3 vezes por semana, pelo menos, o alimento. Então, não é fácil. Então, tem que ir com calma, né? E essa atenção é maior nas crianças que já têm predisposição para alergia. Então, nas que têm predisposição para alergia, mais atenção a gente precisa dar para esses alimentos mais alergênicos. Então parece que parece que é um pouco diferente do aquilo que as pessoas às vezes falam. Porque me parece que esse termo janela imunológica, até porque eu acho que ele é bom, né? Um termo legal de falar, de pegar, assim, ele é instagramável. E parece que é como se fosse milagroso isso, assim, do tipo, todo mundo quer dar tudo na janela imunológica e virou um frisson essa história da janela imunológica. Tanto é que a gente tem visto hoje famílias querendo dar outros alimentos até antes dos 6 meses, talvez porque saibam que essa questão pode ser um pouquinho antes. Mas parece que, às vezes eu sinto na fala, ou até de mães, ou até às vezes de profissionais, como se houvesse uma corrida para essa janela. Então, talvez a gente tenha que entender que essa janela, cientificamente falando, ela é mais evidente em relação ao ovo e ao amendoim, e não a tudo. Mas o que eu acho que vocês, dessa linha de pesquisa, entendem que se acontece, talvez façam essa referência, né? Por exemplo, se existe uma janela que um bom estudo mostrou que para o amendoim e para o ovo funcionou, é provável que para outros alergênicos também seja interessante se oferecer. Ou pelo menos a gente sabe que retardar não é interessante. Isso, exato. Né? A gente tem certeza que retardar não é interessante. Isso. Quando para ovo e amendoim tem uma força de evidência forte de que a introdução nesse período é benéfica. Para outros alimentos, até tem estudo com vários outros, só que a força de evidência é menor. E agora, o que mostrou é que em todos eles, quando se introduz tarde, aumenta a chance de a gente ver mais alergia. Então, o racional é tentar introduzir, mas você está coberta de razão, não é uma corrida, não tem que... Ai, meu Deus, vai completar 7 meses, vai completar 8 meses, não dei ainda. Não vai fechar assim. a janela e eu fiquei para fora. Porque não é uma janela fechadinha. E aí, se eu fosse, assim, um cuidado, assim, a gente não transformar a criança, assim, ter um foco numa coisa só. Eu tô pensando, principalmente as mães, eu tenho algumas consultas, meu trabalho é com alergia e muito forte com alergia alimentar, né? Então, minha rotina, meu dia a dia é com alergia alimentar. E as mães que têm filhos com alergia alimentar, quando engravidam, né, do segundo filho, segundo, terceiro filho, elas estão muito preocupadas de fazer o que for para prevenir alergia nesse segundo filho, nesse terceiro filho.
E aí, às vezes, o foco fica muito grande só na prevenção. E quando a gente fala de introdução alimentar no bebê, Não é isso. não é só isso. Então, cuidado, assim, né, do bem-estar, do conforto, né, de ser uma introdução gentil, que respeite, né, o momento dessa criança. E um cuidado que hoje, em termos de prevenção de várias outras doenças e da saúde da microbiota, e isso tenho certeza que você já abordou em outros momentos, mas que é importante para a alergia também, o aspecto que se mostrou mais importante, tem uma nutricionista que dentro da alergia alimentar é super famosa, ela dá aula, que é a Karina Venter. Ela fez um trabalho agora publicado em 2020, muito legal, que mostrou que mais importante do que ter um alimento é cuidar da diversidade alimentar. Então, a diversidade alimentar nessa introdução alimentar é muito mais importante do que eu ficar preocupada de introduzir o amendoim ou o camarão, porque a diversidade alimentar e com alimentos, né, de boa qualidade, né, cuidando com alimento, comida mesmo, é muito mais importante para criar aquela escola, né, aquele meio que recebe uma proteína nova, que mesmo que essa criança vá receber um pouquinho mais tarde, porque ficou doente, porque teve uma viajou, virose, aí atrasou fora, mas ficou com ou medo. viajou, e aí acabou introduzindo um pouquinho mais tarde, mesmo que introduza um pouquinho mais tarde, ela vai encontrar um meio mais propício para aprender. Perfeito. Perfeito. Até porque é na introdução alimentar, Ana, que a gente faz com que esse meio seja mais saudável para os micro-organismos que estão morando ali, que estão através das fibras prebióticas. O Bruno Zilber vai fazer uma live, inclusive, sobre microbioma comigo nessa série agora em fevereiro também. Ele dá aula na pós e ele fala muito sobre isso. Porque às vezes o cara está focado em uma coisa, ele está focado num probiótico, numa cepa, numa situação clínica, mas ele esqueceu que a introdução alimentar é o período ouro para esse intestino reconhecer de tudo e ficar mais nutrido e você propiciar que esse microbioma, essa microbiota aí mais saudável tenha nutrientes para ela se desenvolver. E isso aí tem a ver com imunidade pro resto da vida. Exato. O intestino tem a ver com imunidade pro resto da vida.